Olá pessoal, graça e paz da parte daquele que é, que vive e que reina pelo século dos séculos. Eu sou o Ismael Freire, muito bem-vindo ao canal Comentando o Apocalipse. E nós vamos continuar o nosso projeto 7 selos e hoje nós iremos falar sobre o terceiro selo, o cavalo preto. Apocalipse 6, do 5 ao 6. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo ou uma medida, dependendo da tradução da tua Bíblia, de trigo por 1 denário, 3 quilos ou 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. O que significa esse cavalo preto? Fome, miséria, angústia, desespero, tudo que a fome pode trazer, não é verdade? É o que representa esse cavalo. E ele tinha uma balança na mão. A ideia de pesar os alimentos sugere escassez e fome. Essa é a ideia de racionamento dos alimentos. Uma medida de trigo, ou 1 quilo de trigo por 1 denário. A medida de trigo era como se fosse a ração diária de uma pessoa. E 1 denário era uma diária de trabalho em Israel no primeiro século. Criar essa figura nos dias de hoje para que possamos entender. Vamos trocar o trigo pelo arroz. Qual é a sua medida de uma refeição diária de arroz? Será que você come 300 gramas de arroz por dia ou 500 gramas? Vamos botar, 500 gramas, que eu já acho muito, né? Mas enfim. E uma diária de um pedreiro, por exemplo, que é um serviço bem popular, R$150. Vamos botar uns R$150. Meio quilo de arroz por R$150. Então essa balança na mão desse cavaleiro indicava uma carestia muito grande. As coisas muito caras. E quando uma cidade era sitiada, não podia se sair por campo para trabalhar, porque a cidade estava cercada, alimento não entrava, e o que tinha de abastecimento se acabava. Então as coisas ficavam caras e difíceis de obter. Temos aqui um cenário escabroso provocado pela guerra. Queridos, a fome foi uma das maldições prometidas por Deus para quem quebrasse a sua aliança. Levítico 26, do 26 ao 29. Quando eu lhes cortar o suprimento de pão, 10 mulheres assarão o pão num único forno e repartirão o pão em peso. Vocês comerão, mas não ficarão satisfeitos. Se apesar disso tudo vocês ainda não me ouvirem, mas continuarem a opor-se a mim, então com furor me oporei a vocês, e eu mesmo os castigarei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Vocês comerão a carne dos seus filhos e das suas filhas. Veja que coisa terrível, tenebrosa, que Deus prometeu fazer a quem quebrasse a aliança com ele. E Israel quebrou a aliança que tinha com Deus. Veja, temos ricas informações de Flávio Joséfo a respeito disso. Abre aspas para Flávio Joséfo. Os romanos finalmente capturaram 2 dos 3 muros que defendiam a cidade e mais uma vez o medo uniu as facções. A pausa em sua briga, entretanto, mal havia começado e a fome fez sua apavorante entrada no exército judeu. Muitas pessoas pacíficas e pobres já haviam padecido. Com essa nova calamidade,
A loucura das facções novamente voltou à cidade, mostrando uma nova imagem da desgraça. Impelidos pela fome, roubavam comidas das mãos uns dos outros e muitos devoravam grãos crus. Veja a que ponto chegou a fome, o desespero naquela cidade. Já que os suprimentos não podiam entrar na cidade, a fome rapidamente se alastrou e, com um horror crescente, devorou famílias inteiras. Os telhados das casas e recessos da cidade ficaram cobertos de corpos de mulheres, crianças e idosos. Os jovens apareciam como sombras nos locais públicos e caíam sem vida nas ruas. Os mortos eram numerosos demais para serem enterrados, e muitos morriam quando enterravam o outro. Imagine a pessoa cavar uma cova fraca e começar a enterrar, e ela mesma caía naquela cova, morria ali junto. Meu Deus, terrível, coisa terrível, né? É realmente um cenário, mano, que não podemos nem conceber, né? E ainda tem esses religiosos que minimizam o que aconteceu em Jerusalém, né? O poder espiritual que houve nisso aí, das profecias se cumprindo. A calamidade pública era muito grande para lamentos. Silêncio e como se fosse uma negra e mortal noite cobriam a cidade. Enquanto isso, os horrores da fome ficavam ainda piores. Os judeus, por causa da fome, foram eventualmente obrigados a comer seus cintos, suas sandálias, suas peles de seus escudos, grama seca e até esterco de vaca. No ápice deste horror, uma judia de família nobre, impelida pela necessidade implacável da fome, matou seu próprio filho e cozinhou. Ela havia comido metade quando os soldados, atraídos pelo cheiro, a ameaçaram de morte se ela se recusasse a confessar. Intimidada pela ameaça, ela trouxe os restos do seu filho, o que os pedrificou de terror. Em vista da calamidade do que ocorreu, a cidade inteira ficou perplexa e felicitaram aqueles que haviam morrido antes deste doloroso acontecimento. Então veja aí, amados, tudo isso foi o que aconteceu em Jerusalém quando houve este cerco da cidade, onde as profecias se cumprem. Temos aqui um pareamento com Levítico 26, 29, que é Deuteronômio 28, 53. Veja, por causa do sofrimento que os seus inimigos lhe afligirá durante o cerco, vocês comerão o fruto do próprio ventre, a carne dos seus filhos e filhas, que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Queridos, isso foi o que aconteceu em Jerusalém. Essa é a descrição do cavalo preto. O cavalo preto, ele denota sofrimento, angústia, fome, muita escassez. Essa é a descrição, então, do cavalo preto. Então, temos aí mais um selo aberto e te espero a próxima segunda-feira, às 21 horas, com o cavalo amarelo. Se esse entendimento foi útil para você, dê o seu like, compartilhe no seu grupo de WhatsApp, no seu Facebook, ative o sininho. Vamos fazer essa palavra correr? Graça e paz.